Muitas coisas, olha, eu amei o mundo, Deus entregou seu filho para morrer pelo mundo. A gente às vezes ouve isso, mas pode ser uma grande metáfora. E geralmente vem quando a gente tá lendo a Bíblia de segunda mão, geralmente. Se tu abre o Novo Testamento, tu lê o que tá escrito ali... Mas e o Velho é muito Testamento? simples. Eu digo esse negócio da metáfora, eu trago muito pra você, porque eu não sou estudioso, caralho, não sei. Tudo bem. Mas isso é uma interpretação que eu tenho a partir das aulas do Jordan Peterson. Mas ele não está analisando nas aulas dele o Novo Testamento. Ele analisa muito do Antigo, né? o Velho Testamento. E o Velho Testamento, ele é só metáfora. Tipo, a parte da Gênesis, ele é metáfora pura. É tipo, na minha visão, e é a visão do Jordan Peterson, na verdade, né? Os povos antigos, com as histórias de milênios que eles colecionavam, eles dando uma interpretação do que eles acreditavam que estava acontecendo na realidade. E aquilo é uma interpretação muito poderosa. Talvez as pessoas que chegaram naquela conclusão eram pessoas muito estudiosas e filósofas, e aquilo, a mensagem contida naquelas parábolas são mensagens muito gigantescas, entendeu? Não são tipo... Tem trechos que são linhas, 2 linhas da Bíblia, mas dentro daquelas 2 linhas tem muita sabedoria, entendeu? Por isso que eu acho que a essência desses livros, ele não tá, né? É claro que ele tá nessa parada simples de você educar o povo, e tem muito da Bíblia que era, tipo, não coma camarão, porque o nego tem alergia a camarão, se você comer camarão, provavelmente você vai passar mal, então não coma camarão, camarão é profano, tá escrito na Bíblia, no Velho Testamento, se pá. Sim. Isso é uma característica da Bíblia social, de comportamento humano, mas eu acho que essa parte do fundamento, a parte da Bíblia que tenta explicar a nossa origem, tenta explicar por que a gente está vivo, ela é muito rica, é muito metafórica, e não dá pra gente ter uma interpretação conclusiva dela, sabe? Ou com uma conclusão apenas. A grande questão é assim, a Bíblia ela é um livro que compila vários livros, né? O nome Bíblia vem de biblioteca, né? A ideia é que tem 66 livros ali na Bíblia protestante. Então, existem vários gêneros literários na Bíblia. Muitos teólogos vão argumentar, por exemplo, que os primeiros 12 capítulos de Gênesis é literatura poética, né? Há muita poesia e tal. Você entra na literatura profética, Isaías, Jeremias, metade de Daniel, profetas menores, tem muita alegoria ali. É alegoria pra dar e vender, que aí você tem, que é metáfora pra caramba. Mas você tem muito gênero narrativo. Você tem gênero epistolar, que é uma carta, né? O melhor exemplo que eu posso dar é que uma carta de Paulo é uma mensagem no Zap Zap, sabe? Então a mulher manda mensagem e diz, meu filho, vai ali no mercado e compre pão. Você não chega com um livro. Não, imaginei que você estava falando do pão pra alma e tal. É pão, é carioquinha. A gente chama de carioquinha, pão francês em Fortaleza. Né? É pão francês, é pão, porque você lê a mensagem e interpreta o que está dado por causa do gênero literário. Agora, se a mulher manda uma poesia, o livro dos Salmos é poesia. E o livro dos Salmos é cheio de mensagens difíceis, poéticas, é um texto poético. Você escreve uma poesia, tem toda essa característica. A mensagem central acerca de quem é Jesus, o que ele fez, quem ele era, vem de textos narrativos e de textos epistolares. Eram cartas em que um pastor está instruindo a sua igreja, explicando com a lógica greco-romana mesmo, de forma bem clara, alguns pontos. E é uma narrativa muito simples no relato de Jesus. Com seus discursos, com o que ele fazia, de onde ele ia, de onde ele saía e ia para o outro lado. Quando você tenta argumentar que não, isso é uma grande metáfora política, na verdade isso não é isso, é aquilo, demônio não é demônio. Tá? Isso é não respeitar a análise do discurso. Isso é ciência, não é simplesmente opinião. A gente aprendeu que interpretação de texto sempre é opinião, e nem sempre é. Existe um aspecto opinativo, até artístico, mas há um aspecto científico do processo de interpretação de um texto. Não é? Depende da forma que esse texto... Qual o propósito esse texto foi escrito. Você entende, isso aqui é um texto de gênero profético, você tem um jeito de interpretar. Aqui já entra muito na área da opinião, dependendo do nível da metáfora. Esse é um texto poético, tem outra forma de interpretar. Se Gênesis é poético, então existe toda uma metáfora ali de beleza que você vai encontrar no que está sendo dito. Os evangelhos não são poesia, nem metáfora, nem nada assim. Não são narrativa. Isso é um consenso dos teólogos? Cara, é um consenso. Pra você encontrar um teólogo dizendo que os evangelhos são uma grande metáfora política, para o que quer que seja, ou alguma outra coisa... Cara, eu estudo teologia dentro da possibilidade da minha vida há bastante tempo, né? Desde meus 15 anos que eu tô na igreja e comecei a ler essas coisas. Fiz mestrado em teologia. Cara, eu nunca encontrei um teólogo relevante que seguisse esse caminho. Você encontra alguns teólogos que tentam desmistificar o texto. Então o que significa? Tem o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo. Aí o relato diz que tinha uma multidão lá ouvindo Jesus, e o pessoal tava com fome. Aí diz, Jesus, como é que a gente vai alimentar essa galera toda aqui? Estão 1000 pessoas aqui e tal. O que é que a gente faz? Aí diz, traz aí alguma coisa aí. Aí chega uma criança que tinha pães e peixes. Aí dá lá, Jesus pega e distribui, multiplica, aquele grande milagre famoso, todo mundo come e sobra um monte de cesto de pão e peixe ainda pro povo. Isso é um relato milagroso, de um evento sobrenatural.
há muitos teólogos, e esses são os críticos mais majoritários, dentre os críticos da academia, que tentam desmistificar isso. Ou seja, vão tentar tirar a parte do milagre do texto. Então, na verdade o que Jesus fez foi através da generosidade do menino, fazer com que as pessoas mostrassem suas comidas escondidas e repartissem e tal e tudo mais. Eu teria uma interpretação assim, se eu fosse analisar, entendeu? Sim. Porque eu não acredito que existe sobrenatural. Pronto. Só que esse é o grande problema. Então, é só não acreditar na Bíblia. Mas é foda, porque você não concorda com essa interpretação. Porque você tá falando que pra acreditar em Deus, você tem que acreditar no sobrenatural. Então você tá dizendo que Deus é natural? Aham. É difícil tratar Deus como algo natural, porque Por quê? se ele é algo que não transcende a natureza, então ele não tá fora daquilo que existe num processo no evolutivo natural. Por que ele precisa estar fora? Dentro do conceito tradicional de Deus... Tradicional, claro. A não ser que você crie, aí desse jeito, daqui a pouco qualquer um pode ser Deus. Assim, Bolsonaro vira Deus. Se Não, quiser. não necessariamente, porque o Deus ele tem que obedecer a uma lógica, né? Por que tu escolheu Bolsonaro? Porque é o do momento. Se Lula estivesse lá, eu diria ele. Você Quando é bolsominion? quando for 2022, eu vou dizer o Monark. Né? Vai ser presidente da vez. Ou o Felipe Neto, né? Talvez. É que, tipo, eu acho que você ter que forçar a aceitar milagres ou aceitar o sobrenatural numa mente cética moderna, não acho que é o caminho para a religião. Eu acho que isso é você bater em ponto de faca. Porque eu nunca vou acreditar em sobrenatural. Não importa. Eu acredito em Deus, tá ligado? Mas eu acredito que, por acreditar em Deus, eu acredito que ele pôs as regras claras. E não vai ser nenhum humano, Jesus ou caralho, que vai nascer e vai quebrar essas regras, tá ligado? Eu não acredito que Jesus era Deus. Não acredito. Não acho que faz sentido. Eu acho que o máximo que Jesus poderia ter sido, na minha visão, foi um cara genial, um filósofo genial, um intérprete da sabedoria passada de milênios e milênios durante a humanidade, entendeu? E esse cara teve a genialidade de condensar essas histórias e ser um avatar para elas, pelo qual eles pode ter criado uma organização na época que perdurou até hoje e ela foi muito importante para nossa sociedade. Mas eu nunca, na minha visão de vida, nunca vou conseguir imaginar Deus ou Jesus como um mago ou alguém que realmente tinha poderes de transformar água em vinho e tal. Eu imagino eu acho que a sabedoria divina, a verdadeira beleza dessa porra não é que Deus vai dar poderes mágicos pra gente, entendeu? É que se a gente conseguir realmente parar pra pensar o que é Deus de verdade, e a partir do momento que você meio que identificar o que você acha, agir de acordo, os milagres acontecem, mas não é porque é milagre de verdade. É porque vai parecer milagre, tá ligado? Porque você não vai acreditar. Se você não acredita em Deus, você não vai acreditar que é possível as coisas. E aí você passa a acreditar, milagres começam a acontecer. Eu acho que vem disso. Eu não consigo ter essa interpretação mágica. Caralho, pensei que ele fosse chorar. Por um segundo eu imaginei também, mas... Cara, ainda bem... não. Nesse ponto, cara, eu fico feliz de não ter tido esses 3 anos sabáticos do Monark, que ele ficou lendo e estudando toda essa porra aí. Porque eu sempre... Se alguém me pergunta, eu falo, cara, eu só não sei. Não sei, cara. Mais fácil, né? Eu não sei, eu não pensei o suficiente sobre isso, cara. Tá Mas ligado? o ponto que o Monark colocou, é isso que eu tenho dificuldade de acreditar, do lado de cá, né? Porque eu tenho um registro histórico. Por que a gente acredita que Jesus existiu, não é? Porque um monte de gente viu e escreveu sobre esse cara. E por que tu foi convencido? Obrigado pela pergunta. Até me ajudar na cadeira aqui, né? E é isso que eu ia entrar justamente nesse sentido. Cara, eu tenho um relato histórico. Imagina, por exemplo, se eu digo assim, galera, tem uma bomba debaixo da mesa aqui. Tem uma bomba. O que é que você faz alguma coisa com isso? Você averigua se a bomba tá mesmo, ou você confia no que eu tô dizendo. Eita, o Iago é uma fonte confiável, ele não ia dizer isso só de sacanagem, e a gente confia na fonte, né? A gente, quando recebe a informação, a gente faz alguma coisa com ela, geralmente. Eu tenho um documento. Esse documento foi escrito por alguém, sobre outro alguém, não é? Esse documento é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento fala que teve um caba que nasceu, viveu, fez um monte de coisa impossível pro ser humano, ressuscitou morto, curou aleijado, pregou o evangelho pros pobres, é o que tá escrito lá, não é? E esse cara dizia que era Deus. 4 livros diferentes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 relatos do Evangelho, que apresentam Jesus de uma perspectiva complementar, mas o Mateus está mais voltado para convencer os judeus, João mais voltado para convencer os gregos, Lucas fala um pouco mais do aspecto dos ensinos de Jesus, Marcos da história de Jesus. Então existe motivos para existirem 4, representam perspectivas um pouco a públicos diferentes, digamos assim, né? Então a gente tem esses evangelhos dizendo isso. Fora Paulo, fora Pedro, fora os apóstolos que escreveram outras coisas e tal. Um outro documento histórico que cita um Jesus que existiu e tudo mais. Então a gente tem esses relatos. Esses relatos foram escritos
pra dizer que teve um cara que dizia que era Deus, que ele ia levar os meus pecados, que ia me juntar com Deus, que ia limpar toda a maldade do meu coração. Eu ia continuar sendo um pecador miserável, mas que por causa da justiça dele, eu ia poder ser unido novamente ao Senhor. É isso que o cara disse. O cara morreu e ressuscitou pra provar isso. É o que o relato diz. É um relato que, se eu acreditar nele, eu tenho que acreditar que que Jesus é Deus, que Deus é pessoal, esse negócio todo que a gente está conversando. Se eu acredito no relato, como está lá, eu preciso acreditar no cristianismo corrente, né, e ortodoxo. A não ser que eu tente... não, mas o relato talvez não signifique isso. E esse eu acho que é o problema. É mais coerente pra mim ser um cristão e crer na Bíblia de forma tradicional, ou ser um ateu, mas achar que a Bíblia é falsa. Ponto. Entendeu? Tentar olhar pra Bíblia e dizer, não... Não ou então, pode ter o meio do caminho? Então, o meio do caminho pode ser... Eu acho que a Bíblia é valiosa. Eu acho que culturalmente ela representou uma crença de um tempo e tal, mas eu não creio nela. Também é uma possibilidade. Tentar reinterpretar a Bíblia para significar alguma outra coisa diferente, um Jesus que na verdade era, mas não era... Isso é usar o texto como quiser. Eu acho que isso a gente não consegue fazer de uma forma que respeite o texto e a arte da interpretação. Mas a gente lendo a Bíblia, a gente... modernamente agora vendo, a gente consegue perceber que tem muita coisa ali que não é literal. Por exemplo, Sim, a sim. própria parte do... Não sei, é que eu não conheço muito, não sei, mas a parte do camarão lá. Não coma camarão porque isso é uma abominação e tal. Camarão não é uma abominação, tá ligado? Então, dentro das leis judaicas alimentares, né, existiam os animais puros e impuros, e muitos vão argumentar que as leis dietéticas dos judeus eram para proteger de certas doenças e tal. E os animais impuros eram animais que mais comumente davam doenças também. Mas é Você porque acha que isso é uma coincidência? Então, a lei mosaica, ela tinha uma função também de criar um padrão de impureza cerimonial. O que era isso? Era para criar rituais de purificação, que eram externos, lavagem de mãos, raspar o pelo, não sei o quê. Mulher menstruada, você não encosta na mulher quando tá menstruada, não pode tocar em cadáver, senão tem que fazer um ritual de purificação. E isso tinha todo um objetivo de apontar para a impureza do homem, para que os judeus entendessem, através da ritualística, que a gente estava constantemente impuro. Pra quê? Pra apontar ao homem a ideia de que ele precisava de que alguém o purificasse, que era justamente o Messias que viria, que seria Cristo e tudo mais. Então, o simbolismo disso tudo, e que muda, hoje a gente pode comer camarão tranquilamente no cristianismo, né? Mas havia um momento histórico em que Deus cria um ambiente ritual para transmitir uma expectativa de pureza que havia de vir. Sim, mas aí tá claro que na Bíblia tem alegorias ou tem coisas que elas não necessariamente estão ali por um propósito literal. Elas estão não ali é bem uma alegoria, porque eles realmente não podiam comer aquilo, sabe? Entendeu? É o que eu quero dizer. Entendi. Há uma literalidade, não, mas talvez alguns pudessem. há um símbolo em cima daquilo, Sim, entendeu? entendi. Mas eu é tava claro querendo... que aquele símbolo tá lá pra um propósito maior. de Acima. comportamento social, não necessariamente uma parada tipo... Nossa, o camarão ofende a Deus, o que é isso? Não, né? então, não pode... As questões das histórias de Jesus não pode ter algo assim também? Então, quando Algumas a gente... coisas que, tipo, estão ali, mas não são realmente aquilo, mas estão ali por causa do contexto da época, era a melhor forma de explicar pra galera, tá ligado? Então, eu consigo concordar com isso quando a gente olha pra questões mais pontuais do Antigo Testamento. Porque o texto já diz isso. Ele deixa claro que é isso muitas vezes. Entendi. Quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente já tem um padrão mais global para todos os povos até o fim dos tempos, digamos assim. E que são padrões mais simples, não é? O Novo Testamento não é cheio de ritualística mais, porque a ritualística era uma sombra que apontava para uma coisa mais concreta, que era a nossa maldade diante de Deus, e a gente precisa de uma pureza que provém do poder de Deus em nossa vida. Esse é o relato que está escrito, não é?